Palmeiras ganha do Barcelona de Guardiola e Messi, né? E aparentemente se torna o time mais campeão da história do futebol. Ao menos é o que dá para entender da coletiva do Abel Ferreira. Bom, antes de começar o vídeo, peço que se inscreva no canal, dê hype, ajuda muito o hype, inclusive. Comente pra gente poder discutir aí nos comentários. Me sigam no Twitter se tiverem e quiserem. Compartilhe o canal também para fora do YouTube, ajuda bastante. Enfim, tudo isso que vocês já sabem, né? Ativem o sininho, porque aqui só tem Palmeiras, então dificilmente ter alguma coisa que vocês não gostam, né? Eventualmente eu decido fazer live meio em cima da hora, né? Então, se você puder ativar o sininho, acho que você não vai se arrepender. E também se você depois não gostar, é só desativar, né? Enfim, vamos falar desse jogo que, não sei, né? Aparentemente eu vi outro jogo, acho que assisti no canal errado, não sei, né? Porque depois vendo a coletiva da Abel Ferreira, né? Ver eu não vejo porque eu não tenho estômago para isso, mas eu costumo dar uma olhada depois na transcrição. Realmente parece que a gente vive num mundo muito louco, né? Um mundo doente, de fato, né? Um mundo em que todo mundo vê tudo muito distorcido. Vou falar um pouquinho sobre isso, infelizmente, né? Até comentei no... Eu tô olhando um pouco pra cima aqui também, porque tá passando ainda Flamengo e Cruzeiro, tava esperando dar uma encaminhada no jogo pra gravar aqui. Eu tava até comentando no grupo de membros, né? Como, às vezes, acho que o que o Palmeiras me faz sentir hoje tá... Eu não senti nenhuma das Série Bs que eu acompanhei, nenhuma... No trágico 2014, que quase, né? Foi muito trágico, mas foi um ano extremamente difícil, né? Porque a gente tem a sensação, né, de quando a gente vai assistir um jogo do Palmeiras hoje como hoje, é um jogo decisivo, de eliminação, né, possível eliminação, que é um tudo ou nada, né? Então, só que o alívio pós-eliminação, a gente já sabia, né? Ele precede uma coletiva desastrosa, né? E a sensação que dá é que você assistir o Palmeiras, você sabe que se perder você vai ficar extremamente chateado, não tem como não, né? Futebolisticamente, né? Porque eu acho que a primeira coisa que a gente sente enquanto torcedor é o aspecto esportivo, né? Você sair de uma Taça Libertadores, enfim, né? Sempre o que pega primeiro. Tem a questão depois racional, a questão de finanças que eu vou infelizmente ter que comentar um pouco também nesse vídeo. Mas a verdade é que mesmo antes do jogo a gente sabe que o alívio, né? Porque acho que, de forma geral, o palmeirense, pelo menos o palmeirense que eu conheço, né? O palmeirense com o qual eu tive contato durante a minha vida, é um palmeirense que dificilmente comemora, né? O palmeirense que eu conheço, ele tá sempre no máximo aliviado, né? É, é uma vida triste desse tipo de torcedor, mas infelizmente é como é, né? Eu também sou muito pessimista e a gente... eu comemorei, claro, vários títulos do Palmeiras, mas o primeiro sentimento é sempre de alívio. Mas enquanto a gente tem Abel Ferreira e Leila Pereira, eu não consigo não ficar irritado, né, ao terminar, né, ao passar da forma como passou pelo Cerro Porteño e ter que ouvir as abobrinhas que o técnico está disposto a falar, como se ele fosse o dono da razão, né, e o torcedor fosse um idiota, né. E sabendo disso, é desanimador já de saída assistir, porque você sabe que se ganha essa merda em relação com o clube, né, com quem tá lá no clube hoje. E se perde a tristeza de uma derrota que a gente conhece, infelizmente, né, porque não se ganha sempre no futebol, e isso é um fato. Não tenho o que dizer, a questão é como perder, né, e acho que esse é o grande ponto para a gente discutir sobre Abel Ferreira. Então, se você quiser, vou deixar aqui nos capítulos do vídeo a parte só tática, e vou falar um pouquinho agora da coletiva da Abel Ferreira e de algumas questões práticas, né, que se avizinham para essa temporada. Primeiro, né, o Abel Ferreira, primeiro que a coletiva ela não tem o menor sentido, mas vamos chegar lá, né? Ele primeiro começa falando, né, que o futebol tá doente, que se não ganhar não presta, né, que se você fica em segundo é uma merda. Aqui provavelmente ele tá ancorado na pergunta que aquele carioca fez, né, aquele jornalista carioca fez no último, né, que ele falou, não, quero saber de títulos, né, e o Abel falou, não, mas a gente ficou em segundo na Libertadores, em segundo no Brasileirão, não sei se o Abel sabe, mas segundo, né, vice não conta título, né, e acho que provavelmente ele tá aqui falando dessa conversa com esse jornalista, né.
Andamos obcecados pelo sucesso, pelo primeiro lugar. Pois é, Abel, isso é basicamente a natureza de qualquer time gigante, como o Palmeiras, né? Eu não sei se você sabe, mas o Palmeiras é um time gigante, né? Não sei se alguém já te contou lá dentro, mas a obsessão de um time grande é título, né? Não por acaso, uma dos cantos da nossa torcida é Taça Libertadores é obsessão, literalmente, né? Então, acho que talvez você precisasse estudar um pouco a história do seu clube, né? O clube o clube o qual te fez gente, né, no mundo do futebol, porque nem como jogador você foi algo como você virou como técnico do Palmeiras. Acho que um pouquinho mais de respeito e conhecimento sobre a história do clube no qual você trabalha seria de bom tom. Futebol está doente, essa é a minha opinião, né? Que ninguém perguntou, inclusive. É importante mesmo você trabalhar, recebe muito bem para isso, né? O treinador ainda comparou, tal, tô vendo aqui no GE a transcrição, e aí ele vai falar uma questão do talento, né? Que de fato esse grupo tem muito talento, mas só talento não ganha jogos, de fato, né? Precisa, além do talento, técnico, organização, tática, né? O futebol exige não só um aglomerado de 11, mas um conjunto coeso de 11 jogadores, né? E talento é muito importante, mas não basta, isso você está realmente muito certo, né? É preciso juntar esforço e talento. De fato, é um grupo novo, que está a aprender o que é representar o Palmeiras e jogar no futebol brasileiro. Bom, de fato é muito novo, né? O Abel já está há 6 anos na frente do Palmeiras e ainda não aprendeu. Talvez daqui uns 10 esse grupo aprenda, né? Se prestar atenção, vamos nos continuar no que está ao redor. A forma como andamos a ver o futebol é doentia. Concordo, né? Principalmente a sua. Se não for o melhor aluno da escola, se não der o retorno, o meu esforço não é valorizado. Se chegar a competir sempre por perder, me faz um perdedor? E aí ele fala, aqui acho que muita atenção, né? Essa é a principal fala do Abel Ferreira na coletiva. Acho essa daqui imprescindível, né? Perdedor é o que desiste. Campeão jamais para de pedalar. E aí eu não poderia concordar mais com Abel Ferreira. Abel Ferreira, você é um gênio. Perdedor é aquele que desiste, né? E ainda bem que ano passado você não desistiu de nenhum campeonato, né? Graças a Deus. Porque senão eu poderia chegar aqui hoje, segundo as suas próprias palavras, te chamar de um perdedor, né? Você, Abel Ferreira, seria um perdedor, né? Se ano passado, por algum acaso, você tivesse desistido de algum campeonato, né? Mas como você não desistiu de campeonato nenhum, eu jamais poderia chamar você de um perdedor, né? Jamais poderia chamar você de perdedor, certo? E aí ele faz essa comparação esdrúxula com uma escola, né? Porque o aluno que não se esforça, né? Se não tira 10, não é o suficiente, né? O Flamengo realmente vai se classificar contra o Cruzeiro, né? Que eu acho ruim, não só por uma questão de confronto direto, né? Eu vou comentar. Mas o aluno não tem que ter o esforço reconhecido, né, se ele não tira 10. É uma comparação esdrúxula. Primeiro que nenhum aluno no mundo, eu imagino, né, eu posso estar desinformado, não sei, mas eu acho que nenhum aluno no mundo ganha 3,5 milhões por mês para tirar 10. Eu posso te garantir que se algum dia me pagarem 3,5 milhões por mês, com certeza eu não tiro menos do que 10 em nenhuma prova do que eu viesse a ter, né? Agora, a questão não é essa, né? O aluno não está competindo com ninguém, ele tem ali o seu esforço único, cada um é cada um, isso tudo é um fato. A questão, e aqui é importante pontuar, né, que quem critica o Abel Ferreira, como eu, né, eu sou extremamente crítico ao trabalho do Abel Ferreira desde 2023, ainda que aqui no canal eu tente, ponto a ponto, até porque faço análise de todos os pós-jogo, analisar sincronicamente durante o pós-jogo, eventualmente fazer análise diacrônica, né? Tentar sempre pescar o melhor, o que a gente pode pescar de jogo a jogo, né? E de fato, às vezes aparece alguma coisa pra gente comentar. A questão é que perder, né? Alguém pode imaginar que quem critica o Abel acha que o Abel é um lixo porque não ganha sempre. Não, faz parte do futebol perder, faz parte você chegar numa final de Libertadores e não ganhar, faz parte você ficar em segundo no Brasileirão, tudo isso faz parte, né? O que não faz parte é o contexto no qual a gente está. É você ter um e apenas um adversário à sua altura e você não conseguir disputar em uma final de Libertadores. O que não faz parte é você ser o primeiro da história da competição
a não chutar uma bola no gol numa final de Libertadores, após ter feito o maior investimento da história do seu clube. Estando no clube num período recorde na história desse clube. Nenhum ficou o tanto de tempo que o Abel Ferreira ficou, nenhum teve o investimento que o Abel Ferreira teve. E nenhum, não só no Palmeiras, chegou numa final de Libertadores e não chutou nenhuma bola no gol. Ah, mas para não chutar nenhuma bola no gol, você tem que realmente chegar primeiro antes na final da Libertadores. É verdade, mas aí eu te pergunto, qual que é o contexto sul-americano? O que o contexto sul-americano impõe de dificuldade para Flamengo e Palmeiras não chegarem na final da Libertadores? O Flamengo hoje, assim, claro, o futebol pode acontecer de tudo. O Flamengo pode pegar, sei lá, o Coquimbo e não conseguir fazer um gol. Mas, se der a lógica, o Flamengo tá na final da Libertadores. Não tem nenhum... A chave do Flamengo é mais difícil, com certeza. Mas o Flamengo não tem nenhum competidor à sua altura naquela chave. E ano passado também não tinha. Foi mal contra o Racing, foi mal contra o Estudiantes, poderia ter sido eliminado. Chegou no final da Libertadores e fez um jogo decente e ganhou a Libertadores, né? A gente tem que lembrar que o Flamengo também não é que estava jogando o que o Jorge Jesus fez. Mas a gente tem que entender que, pós-pandemia, não há competição nivelada por baixo, por alto, pelo que for, na Sul-América. O Brasil resistiu porque tem uma economia forte. O resto da Sul-América, gente, desgraçou. O futebol não tem mais competitividade sul-americana. Tá? Não tem como você comparar Palmeiras e Flamengo com qualquer time sul-americano. Se você for comparar time a time, a Copa do Brasil hoje é mais difícil do que a Libertadores, de forma geral. É claro que a Libertadores tem a La Copa, tem todo esse aspecto que faz do futebol o que é o futebol, né? Que não é apenas ali o 11 contra 11. Contudo, não dá para você comparar hoje, tá, um time de meio da tabela do Brasileirão e um time forte do Paraguai, né? Então, Abel Ferreira, de fato, ganhar todo ano é uma coisa que é impossível de você garantir. É impossível você não dar créditos a um clube que chega sempre. Contudo, quando você faz o maior investimento da sua história, quando você paga um dos melhores salários do mundo para o seu técnico, quando você contrata mais de 1 bilhão em jogadores, né, e quando você faz tudo isso, não ganha nada e dobra a aposta, a questão não começa mais a ser dar valor para esforço, para isso, para aquilo. A questão passa a ser que o resultado ele é necessário por uma questão financeira, puramente financeira, objetiva, tá? Se o Palmeiras não ganhar, Abel Ferreira, não tem fôlego pro ano que vem. O Palmeiras precisa ganhar 2 grandes taças esse ano, seja Brasileirão, seja Libertadores, seja Copa do Brasil, qualquer uma das 3, 2 das 3, para talvez ter fôlego e não precisar vender time titular no ano que vem. Por quê? Porque em 24 não ganhou nada e dobrou a aposta, em 25 não ganhou nada e dobrou a aposta. Se em 26 não ganha nada, meu filho, a conta não fecha, né? Então essa que é a questão. E o Palmeiras, num cenário em que o futebol brasileiro é amador, ou se vocês acham gestão de São Paulo, de Botafogo, de Corinthians, de Fluminense, de Vasco, qualquer time, né? Quantos times têm uma gestão profissional no futebol brasileiro hoje? Fortaleza teve, chegou em 3º lugar no Brasileirão. Esse é o nível, tá? Um time que veio da Série C, fez uma gestão profissional, em poucos anos era 3º do Brasileirão. Porque basta você fazer o básico para você disputar campeonato hoje no cenário do futebol brasileiro, certo? Palmeiras e Flamengo têm obrigação de estar disputando. Não é, Abel Ferreira, eu sinto muito, mas não é pelo seu esforço que o Palmeiras disputa Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil todo ano. Aliás, todo ano não, né? Convenhamos que teve ano aí que você não disputou Copa, né, Abel Ferreira? E teve ano aí também que aparentemente alguém desistiu do Brasileirão, né? Então convenhamos que não é todo ano que disputa também. A questão é que disputar, quando você tem esse nível de investimento, esse nível de jogador, uma das melhores bases do mundo, um projeto que deveria ser modelo no mundo inteiro, né? Na figura de JP Sampaio, o maior profissional que já passou na história de qualquer clube no Brasil. Acho que não existe profissional como ele na história do futebol brasileiro, não estou falando de técnicos, né? Profissionais que trabalham com futebol. Quando você tem tudo isso, e você só tem um adversário à altura em âmbito nacional e continental, disputar é obrigação. Não existe valorar esforço de um time que tem como obrigação mínima
estar entre os dois primeiros em tudo que disputa, porque só tem um adversário concreto. Eventualmente você cair por um CRB, eventualmente você ter uma coisa aqui ou ali, é do futebol. Todo ano você fracassar, aliás, né, 24, 25 e 26, estamos indo para lá em 26, mas são 2 anos de fracasso. Né, porque chegar numa final da Libertadores em 2 anos, 24 e 25, uma em 2 anos, é obrigação. Desculpa, mas é obrigação quando você investe R$1 bilhão, certo? Eu já me alonguei mais do que eu gostaria aqui, né? Eu não gosto de ficar falando aqui sobre questões extra-campo, porque eu tenho medo até de processo, né? Eu tenho que me controlar muito para falar sobre isso, porque é cada absurdo que a gente ouve, né? Para não falar do apagamento histórico sobre o Palmeiras, o que virou o vestiário do Palmeiras, né, que se trocou as conquistas históricas do clube por frase de coach, né? A gente vai esquecendo dessas coisas, né? É o modus operandi da gestão, é fazer com que a gente esqueça o que veio antes, né? Apagar a história do clube para que a gente ajoelhe e agradeça que a gente passou do Cerro Porteño, o 8º colocado do paraguaio, né? Porque ganhou no final de semana, porque era 10º, de 12, não é que tem 20, não é que ele é 8º de 20. Ele é 8º de 12 no Campeonato Paraguaio, tá? Tem muita gente querendo ir pro Paraguai, eu aconselho muito que vá. Vai estar ótimo lá. Vai lá pro Paraguai e acompanhe o futebol de lá. O futebol é tão bom quanto a economia do país, né? Então, assim, é esse o time que a gente tem que agradecer, né, e valorar e colocar os braços aos céus, senão você tá doente, né? Se você não tá absolutamente em êxtase com essa classificação mágica do Palmeiras, de Abel Ferreira, contra o poderosíssimo Cerro Porteño, você é um torcedor doente, né? De fato. Enfim, né? E sobre a questão do que se avizinha na temporada, tá? Vasco fim de semana, é obrigação ganhar do Vasco. Por que é obrigação ganhar do Vasco? Porque se a gente considera que o Palmeiras tem que disputar o título, e disputar o título é jogar contra o Flamengo, né, ganhar do Flamengo nessa disputa de 2, que eventualmente pode ter um Atlético Paranaense, não tiro da disputa, mas acho improvável porque empatou, né, na última rodada. Se quer disputar o Brasileirão, tem que ganhar. Por quê? Porque está devendo 1 ponto fora de casa contra o Fluminense e 2 em casa contra o Internacional. São 3 pontos que você está devendo para conta dos 80, que eu fiz lá com vocês uns vídeos atrás. Se ganhar do Vasco, continuará devendo 1 ponto para essa conta. Então, Vasco no fim de semana é obrigação. No meio da semana a gente tem Santos, né? E como eu falei, se o Palmeiras quiser ter fôlego no final do ano, né, no começo do ano que vem não tiver que vender Flaco, Alan, não estou falando vender para repor, estou falando vender e ficar sem, tá? Porque é isso que se avizinha, não sou eu que estou falando, né? Se vocês não confiam em mim, confiem no PVC, que é super amigo da gestão, confiem no Massini, né? Confiem nessa galera, é a informação deles, não é minha, que sou anti, que sou gambá de verde, né? Que sou sei lá o que, né? Confiem na informação daqueles que não são anti nem gambá de verde, né? Se não ganhar Copa do Brasil e Brasileirão, Brasileirão Libertadores ou as 2 Copas, não tem fôlego pro ano que vem. A gente vai voltar a contratar Navarro, Tabata, Jailson, esse nível de jogador. Então, assim, Santos no meio da semana, o poderosíssimo Santos de Neymar, né? Poderosíssimo, uma coisa incrível. Obrigação, tá? E aí a gente tem, se eu não me engano, Mirassol no outro final de semana e depois outro jogo contra o Santos. De modo que se avizinha 4 partidas em que o Palmeiras não sai do estado de São Paulo. É demais falar que é obrigação uma sequência de vitórias? No mínimo, ganhar do Vasco em casa, ganhar do Santos em casa, muito provavelmente sem Neymar, que não joga em pisto de plástico, né, como eles gostam de falar. Neymar não tem jogado muito nem em nenhum piso, né? E Mirassol no interior, tudo bem, mas ainda assim o Mirassol, né, que pode vir a ser inclusive adversário na Libertadores, né? Olha que baba que é a Libertadores desse ano, né? No mínimo 3 vitórias e um empate na Vila contra o Santos. Isso é o mínimo, isso é obrigação, tá? Como que eu vou te agradecer, Abel Ferreira? Como que eu vou vir aqui e falar, nossa, o Abel Ferreira é o máximo, a gente é doente mesmo, ele não é um perdedor de forma alguma. Se golear o Santos, se fizer uma partida absurda contra o Vasco, se tiver associação,
triangulação é pedir demais? Se tiver 3, 4 criações de jogadas, chances claras de gol, né? Se tiver isso, eu venho aqui e falo o que eu falei contra o Coritiba. O time melhorou, o time foi bem, fez um baita jogo, né? Se tiver isso, aí a gente é doente, Abel Ferreira, e você não é um perdedor, né? Agora, é obrigação, 3 vitórias no estado de São Paulo, 4 jogos seguidos sem viagem, o que mais que você quer? Não, o que mais que esse time precisa? É 1 bilhão em investimento, é spa, é a maior estrutura da América, muito provavelmente, talvez na MLS tenha times com mais estrutura, não sei, né? O que mais que esse time precisa? Esse ano até o calendário é bom. Até o calendário é bom, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar pra pensar. Até agora nas Copas a gente enfrentou Fortaleza e Cerro Porteño. A gente vai pegar o Santos, que é um dos piores Santos da história do clube, né? Convenhamos. O que a gente teve de desafio em Copa até agora? Se fosse um time organizado, né, se tivesse mérito pelo esforço do treinador, era ganhar do Fortaleza misto na ida e na volta. Era ganhar do Cerro Porteño misto na ida e na volta. Isso é o mínimo que se espera de um time que investe tanto. E se não ganha com time misto, aí você coloca assim o time titular, porque o futebol tem isso. Não tem como você garantir vitórias, mas tem como você garantir performance. Por isso que eu falo sempre, o que a gente cobra de um treinador que ganha o que o Abel Ferreira ganha é performance, não é resultado. E performance não tem. E quando não tem nem performance nem resultado, eu vou cobrar quem? Quem que eu vou cobrar, né? Vou cobrar os palmeirenses, meus colegas palmeirenses, né? Por não ter resultado nem performance. Porque a gente cantou menos. Né, porque a gente cantou que é uma obsessão a Taça Libertadores, ou porque a gente ficou puto que alguém, não sei quem, né, se alguém souber me fala quem, desistiu do Brasileirão quando ainda, não é que matematicamente, tipo, o Palmeiras estava totalmente na disputa, né, mas alguém lá dentro desistiu do Brasileirão, né, e aí a gente fica puto, né. Enfim, se a vizinha, 4 jogos em São Paulo, Palmeiras precisa ganhar os 3 primeiros para voltar a ter controle sobre o Brasileirão. Aliás, para não deixar escapar o Brasileirão da disputa. Porque hoje o Flamengo só depende de si mesmo e nem mesmo precisa ganhar do Palmeiras no fora de casa, tá? Basta um empate do Flamengo contra o Palmeiras no Allianz para que o Flamengo se consagre campeão, claro, né, garantindo os outros resultados. Basta isso, porque em critério de desempate o Flamengo está à frente e o jogo que falta do Mirassol, e se vocês não sabem, o jogo contra o Mirassol foi só 5-1 ou 5-0, 5-1 eu acho, né, pro Flamengo, né? Então, vocês têm alguma garantia de que o Flamengo não vai ganhar do Mirassol, por favor, coloquem nos comentários. Bom, é isso que se avizinha. Vitória contra o Santos, ou contra o Vasco, você ainda deve 1 ponto. Vitória contra o Santos para garantir, né, uma tranquilidade no jogo de volta, para você poder ir contra o Mirassol e ganhar, e aí sim deixar de estar devendo pontos na busca pelo título brasileiro contra o Flamengo, certo? É isso que se avizinha. 3 jogos, 3 vitórias, 1 empate contra o Santos na Vila, beleza. Isso pra mim é obrigação. Como eu falei, ganhou de 5-0 do Santos, 10-0 do Vasco, 12-0 do Mirassol, aí não é obrigação, aí a gente vem aqui e fala que seu esforço valeu muito a pena, Abel Ferreira, tá bom? Vamos combinar assim? Porque se ninguém te contou, eu tô te contando agora, Palmeiras é um time gigante, e sim, título é obsessão, é necessário, não todo ano, tá? Mas num ciclo de 3 anos, 24, 25 e 26, não ganhar nada é inaceitável, dado o investimento e dado o tamanho da camisa que você veste quando você está à beira do campo, tá? Pelo menos, título, hoje, como eu falei, já praticamente a gente precisa de 2, mas ao menos 1 é obrigação. Título, não disputar, não chegar em final, não ficar em segundo no Brasileirão. Título é obrigação, uma vez que em 24 e 25 você não trouxe nem resultado nem performance, certo? Isso, pra mim, é claro, tá? Se você discorda, torça da forma como você quiser, eu respeito todos os torcedores, eu vejo o futebol dessa forma, existe a questão lúdica do futebol, em que não é possível garantir resultado, mas quando você dobra a aposta, quando você coloca o all-in, quando você coloca em xeque as finanças do clube, título vira sim obrigação pelo projeto da Leila e pelo que ganha Abel Ferreira e pelo material humano que ele tem e por não oferecer performance. Vai jogar desse jeito, então título é obrigação, tá? É básico, é assim que eu penso o Palmeiras hoje. Vamos falar um pouquinho desse jogaço contra o Cerro Porteño, né, que vale muito a pena comentar. Bom, para jogar contra o Cerro, o Abel Ferreira fez o básico, acho correto, né?
não tinha Andreas Pereira, entrou com o Evangelista. Ah, mas o Evangelista não jogou nada, o Evangelista não joga nada há muito tempo. Concordo absolutamente, né? Eu nunca achei o Evangelista o geracional que foi pintado aí, né? Inclusive as narrativas de que o Palmeiras não disputou a final da Libertadores passava pela lesão do Evangelista, né? Aí cai quem quer, né? Na ladainha de coach. O fato é que ele é o reserva imediato do Andreas, né? Ah, mas você não defende o Larson? Sim, mas não adianta você colocar o Larson agora sem ter dado minuto pro garoto, né? Então, você quer contar com o Larson? Tivesse dado minutos para ele na volta contra o Fortaleza, né? Que jogou com um time sem o Larson, né? Sem o Pacheco, perdeu de 3-2, poderia ter jogado lá, talvez não tivesse perdido, né? Então, Evangelista no Andreas é o básico. Acho que ficou claro, não sei para vocês, mas para mim ficou claro que linha de 4 com esse elenco, né, com esse meio de campo, e eu falo isso desde o dia que o Marlon chegou, se o Marlon vier para ser 5, não vai ser possível jogar com linha de 4, porque não tem intensidade para marcar a entrada da área, não tem intensidade para dar consistência para essa defesa. O Palmeiras jogar com 3 zagueiros hoje, não é que, nossa, tá uma maravilha, mas é uma garantia de alguma estrutura defensiva. O Palmeiras na linha de 4 foi o que foi contra o Fluminense, e é disso para pior, com um técnico que tinha algumas horas à frente do comando do clube. É verdade que o Marcão não foi pela primeira vez interino, né? Mas estava algumas horas ali para organizar aquele time. O Abel tá só há 6 anos, né? Perdeu com a linha de 4, porque não tem condições. Teria, né? Convenhamos, teria. Mas uma vez que o Abel exige que o time jogue de uma determinada forma, né? Principalmente com a linha de 4, né, que ele vai impor ainda mais marcação individual, né, saída com meia, enfim, todas essas coisas que o Abel Ferreira não abre mão, é aquilo lá. Né? Para mim tá claro que não tem condições de jogar com linha de 4 dentro das determinações do Abel Ferreira e dentro do elenco que a gente tem hoje. Então, para mim, a escalação era básica, linha de 3. Uma coisa que talvez eu mudaria, tá? Para mim, claramente o Vitor Roque não tá 100%, ele tava mancando antes de sair. Acho absurdamente inaceitável colocar o jogador se ele não tá 100%. O Palmeiras tem elenco para substituir o Vitor Roque, e inclusive uma das melhores duplas que a gente teve, ainda que por um período curto, foi Flaco e Maurício. Não por acaso, os dois atacantes, né, ali... Hoje eu coloco o Maurício mais como atacante, inclusive ele disputa a vaga com o Flaco, né? Os dois que voltaram melhor da Copa. Para mim, o Flaco tá um pouco melhor do que o Sousa, que fez 2 jogos muito ruins, os 2 últimos, e o Maurício talvez seja o melhor entre todos eles depois da Copa. Né? Por que não testar Maurício e Flaco? Para mim, acho que é a minha única crítica aqui à escalação inicial. Né? Eu já respondo por quê. Porque o Abel Ferreira, quando ele coloca uma coisa na cabeça, ninguém tira. Né? Então, para ele, Maurício e Flaco disputam uma posição, Sousa e Roque a outra, e acabou. Né? Então, beleza, linha de 3, Marlon e Lucas Evangelista, Alan e Piquerez, né? Tudo que a gente sabe. Arias, Flaco Lopes e o Vitor Roque. Né? O Vitor Roque bem mais pela esquerda, né? Não acho isso daqui um problema. O Vitor Roque não foi exatamente um ponto, ele estava atacando espaço, aquilo que a gente vinha conversando já há algum tempo, né? Esse cara que vai tentar fazer o facão, eventualmente vai aprofundar o campo aqui porque ele é forte, tem capacidade para isso, mas você libera o Arias para jogar um pouco mais pelo meio, beleza, tranquilo, não vou aqui falar que o Vitor Roque foi improvisado de ponta, porque não é bem verdade. O Vitor Roque estava fazendo uma função de um atacante que vai jogar nessa diagonal, atacar a diagonal sempre que pode, até porque o centro da defesa do Cerro Porteño estava muito bem fechada, campo mais curto, o Palmeiras não quis ir atrás disso, né? Então fazia sentido você ter o Roque começando da esquerda para centralizar, tá? Não foi muito eficiente, principalmente no primeiro tempo do Palmeiras, horrível, né? Mas dá para entender a ideia, acho aceitável, né, a escalação. Ainda assim, até porque você vai ter uma defesa muito bem fechada, né, um cara que finaliza bem de longe como o Maurício, junto com o Flaco, uma dupla que inclusive já deu certo, como eu falei lá em 2024, né, faria mais sentido ao meu ver, certo? De todo modo, não tenho críticas aqui à escalação do Abel Ferreira. E aí o que a gente vê em campo é aquilo que eu não vou ficar repetindo todo o vídeo, porque quando tem coisa nova, tática, eu venho aqui, venho pro campinho, mostro, analiso para vocês, faço tudo que eu posso fazer. Agora, hoje é mais do mesmo. É um time que não se associa, né? É Marlon ou Andreas descendo para fazer agora uma saída que não é mais de 3, é uma saída de 4, né? E a consequência dessa saída de 4 é um tanto quanto obscena, né? Porque o Palmeiras fica totalmente aberto quando faz a sua saída de 4. Pois é,
né? Porque quando tira o Marlon do meio de campo, você tem só o Evangelista. Quando tirava o Evangelista, você tinha só o Marlon. E aí a consequência disso é que quando o passe entra nas entrelinhas e chega aqui pro Alan, eventualmente até pro próprio Marlon, né? Ou pro Piquerez, o time espaçado por essa saída, não tem associação, não tem para quem tocar, e aí a gente implica em mais jogada individual, mais jogador que vai parecer fominha porque só joga individualmente, porque não tem jogadores para quem tocar, toques fáceis, né? Segundo tempo, quando coloca a bola no chão, começa a procurar o time, encontra espaço, mas aí um time mais associativo, né? Um time um pouco mais coerente no meio de campo, né? Então, basicamente tudo que a gente vem falando que existe de ruim no Palmeiras nesses últimos jogos aconteceu no primeiro jogo, no primeiro tempo contra o Cerro Porteño. Não por acaso, quem teve a bola do jogo no primeiro tempo não foi o Palmeiras, né? Foi o Cerro Porteño. Então, primeiro, Cerro Porteño, vamos por partes, né? Aqui a gente tem essas 3 no primeiro tempo e essa daqui, né? Aos 2 minutos, o Cerro Porteño, eu imaginava, não sei vocês, mas eu imaginava que o Palmeiras, precisando do resultado, jogando com um time tão mais fraco do que a si mesmo, mesmo fora de casa, teria uma postura de mais imposição, né? Não foi o caso. O Palmeiras começou mal, o Cerro dominou os primeiros 30 minutos do primeiro tempo, e a gente pode ver aqui, eu nem tinha olhado ainda para o mapinha, mas está aqui, né? O Cerro domina o primeiro tempo inteiro, aliás, 30 minutos, do primeiro tempo. A consequência é que aos 2 minutos você tem esse cruzamento que passa no meio inteiro da zaga do Palmeiras, e aqui poderia ter saído o primeiro gol do Cerro Porteño, né? Aos 19 a gente tem essa chance, para mim, absurda, né? O Ramírez foi muito jão aqui, né? Ele foi muito burro, né? Porque ele reflete, né? Ele reflete o nível do time no qual ele joga. Se ele tinha espaço e tempo para esperar a bola cair um pouco e só tirar do Carlos Miguel. Mas ele tenta levantar o pé, chutar, finalizar com a bola alta, não consegue, chuta para fora. Mas é aquele tipo de lance que, assim, cara, se o Porteño sai com o primeiro 1-0 aqui, a coisa complica muito, né? E é um pouquinho mais de qualidade, é um pouquinho mais de capacidade intelectual para jogar bola que esse gol aqui estava feito, tá? A gente tem essa outra aqui que é uma cabeçada fraquinha, né, pro Carlos Miguel. De todo modo, o Cerro consegue 3 chances, né, uma finalização no gol, que de fato é uma cabeçada fraca, mas ainda assim uma finalização no gol, e 2 chances, uma chance claríssima e uma chance perigosa, né, um momento perigoso em 30 minutos de jogo contra o Palmeiras, né? E até aqui o Palmeiras, se eu não me engano, era nada, né? Aqui o Palmeiras, quer ver? Eu olhei já no primeiro tempo, né? Tava em live com os membros, realmente não tem nada aqui antes disso. O Palmeiras tinha até ali esse chute do Piquerez, que não foi um chute ruim, até um chute de direita, se eu não me engano, né? Foi um chute razoável do Piquerez. Que é isso, né? Um chute bloqueado aqui do Vitor Roque aos 6 minutos, né? Era isso que o Palmeiras tinha. 2 chutes da intermediária, tá? Ou seja, a gente retrocedeu ao pior Palmeiras do primeiro semestre, tá? Aliás, eu diria mais, tá? O que a gente viu hoje no primeiro tempo, e o que a gente viu de forma geral no jogo do Palmeiras hoje, segundo tempo um jogo melhor, sim, mostra lá a individualidade dos jogadores e tal, mas é o Palmeiras, cara, pré-virada histórica lá de 2015, tá? É um Palmeiras 2013, 2012 um pouco menos, né? Mas esse time 2010, tá? 2008, 2009, esse time que ia sempre como azarão para Libertadores e jogava de igual para igual com o Cerro Porteño. É esse time que me lembrou o Palmeiras hoje em campo, né? Um time que fora de casa não consegue se impor, mesmo contra um time contra o Cerro Porteño, jogando praticamente como se fosse um igual, né? E até 30 minutos excede ao adversário uma chance claríssima e um outro lance perigoso, enquanto não consegue fazer nada, né? E aí a gente, de fato, vocês veem que só no segundo tempo o Palmeiras vai conseguir acessar a área do Cerro Porteño, muito por um motivo simples, né? Aos 41 do primeiro tempo, o Palmeiras, mais uma vez, é salvo por uma bola parada, um belo cruzamento do Arias, que estava acertando muito, né, os cruzamentos, as bolas paradas, e um gol daquele que é o maior da posição na história do clube, eu acho. Acho que não restam mais dúvidas. A gente teve grandes zagueiros, mas o Gomes, em números, o que representa, né? Enfim, eu acho que o Gomes é o maior zagueiro da história do Palmeiras, né? Se vocês discordam, podem colocar, né? É difícil falar isso antes do cara se aposentar, antes do cara sair. Eu não gosto de falar de ídolo antes do cara terminar a passagem, né? De todo modo, caminha claramente para isso, né?
faz o gol no cruzamento do Arias, né? E aí você coloca o time adversário numa saia justa, né? Porque ele precisa sair para atacar e para isso ele vai dar espaço, e a consequência disso é um segundo tempo mais interessante do Palmeiras, justamente porque ele vai ter espaço, né? Como consequência pura e simples da individualidade dos jogadores, porque aqui é uma bola muito bem batida num cruzamento do Arias, uma bola que nenhum jogador do Cerro tem capacidade de colocar na área, e um cabeceador como o Gomes para fazer o gol. Né? É isso que resolveu o jogo. O segundo tempo vai ser controlado, é verdade, o Palmeiras se defende muito bem, encaixa a marcação, tá? Seria injusto aqui falar que o segundo tempo do Palmeiras é ridículo. Não, o primeiro tempo é digno de 2005, 2007, 2008, 2010. É digno desse time naquelas Libertadores, quando muito chegava numas quartas, né? E era eliminado por um Libertad, da vida, esse tipo de time, né? Digno desse nível, né? Palmeiras que todo mundo falava, você reclama tanto que a gente vai voltar para 2014. O primeiro tempo de hoje já deu um gostinho do que seria voltar para 2014, do que seria ser treinado pelo Gilson Kleina, né? É isso aí. O Gilson Kleina entregaria o mesmo primeiro tempo que o Abel Ferreira entregou hoje, tá? Se vocês não lembram do Gilson Kleina, era mais ou menos isso daí. Talvez um pouco até melhor, porque ele nunca teve um time desse nível para treinar, né? Segundo tempo não. Palmeiras faz aí, de fato, o mínimo, a sua obrigação, que é o quê? Ter um jogo controlado contra um time ridículo como é o Cerro Porteño. É isso que o Palmeiras fez no segundo tempo. Foi ótimo? Não. Foi um jogo controlado. Não sofreu, encaixou a marcação, encontrou passe, encontrou tabela, encontrou triangulação, finalizou de dentro da área. Obrigação de um time do nível do Palmeiras contra um time como o Cerro Porteño. Certo? E aí tem algumas outras questões aqui que a gente pode pontuar. Né, o Palmeiras retrocedendo em estatísticas, isso é um ponto a gente ficar esperto, né? São sinais, são sintomas da deterioração do jogo que começou bom lá contra o Coritiba, né? Foi mais ou menos contra o Galo, foi razoável contra o Fortaleza no primeiro jogo e depois acabou, né? São 290 passes, precisando ganhar 290 passes, tá? Um time que já lateralizou mais o seu jogo, já não é mais tão centralizado, né? Já tem saído, né, mais para o meio, para a intermediária do que para a parte defensiva, mas já está lateralizando cada vez mais o seu jogo, tem trocado menos passes, é passe longo, né, é transição. E aí você me pergunta, é o suficiente? O Abel Ferreira já ganhou assim, mas ele tinha um elenco que primeiro corria para ele, tá? Tinha Rony, Zé Rafael, tinha os moleques da base, tinha um monte de gente correndo para ele. Segundo, você tinha um monte de jogador que corria por dois. E um monte de jogador que fez a carreira jogando em transição. Veiga, Rony, certo? Zé Rafael. Quantos jogadores, né? Pontas, um monte de ponta a gente tinha. Ponta bom, tinha Dudu, tinha Kevin, teve Giovani. Né? Para falar só os moleques da base, teve Wesley, que jogou muito com o Abel, teve Arthur, teve um monte de jogador. Ponta, né? Jogadores que no elenco fazia sentido jogar em transição. Hoje a gente não tem. Não acho que é o suficiente, tá? Com esse futebol que a gente apresentou nos últimos jogos, eu não tenho confiança nem que passa de um eventual Mirassol numa Libertadores. Quem dirá LDU numa altitude em que o Abel, né, talvez tenha a grande ideia de marcar individual, né, com jogadores como Emiliano Martinez e Rafael Veiga, né? Mais uma vez. De todo modo, a Libertadores dá mais uma chance para o Palmeiras, que na próxima fase ou terá um rival, né, um freguês regional. O Mirassol não se compara ao Palmeiras em nível estadual, né, quem dirá internacional, e um time com o qual cruzou no ano passado, e teve a noite mágica. Se não aprendeu alguma coisa daquela ida, né, eu não sei o que pode dizer, só que esse ano muito provavelmente resolveria fora, né. Então assim, conhece muito bem a LDU, conhece mais ainda o Mirassol. Tenho esperança que vai passar? Com esse futebol, não. Mas dizer que não é obrigação passar de um desses dois times é achar que o Palmeiras é muito menor do que de fato é. Enfim, um vídeo que tinha pouco para falar até chegar a coletiva do Abel Ferreira, deixar a gente um pouco mais irritado, né? Na live, inclusive com os membros, estava bem tranquilo, estava calmo, porque, né, o que importava para mim aqui era a classificação, né? De todo modo, a coletiva tira a gente um pouco do eixo. Final de semana, vamos ter live contra o Vasco, né? Vamos analisar o jogo do Vasco.
ao vivo com vocês, quero fazer uma análise tática, né? Contra o Fluminense foi mais um bate-papo, mas quero na live também fazer o que eu faço aqui, tentar levar para o SofaScore, levar para o campinho eventualmente, né? Palmeiras precisa resolver algumas questões táticas, espero que dê alguma resposta contra o Vasco. O jogo de hoje era um jogo para ganhar, não era um jogo para testar coisas novas. Mas contra o Vasco é necessário trazer respostas táticas, ajustes finos, porque se não fizer, perde inclusive para o Vasco. O Vasco que, né, convenhamos, não implica, imagina gente, em nenhum conflito de interesses, não falem isso, tá? O Vasco que está disputando para cair para a Série B, né, e não implica em nenhum conflito de interesses com o Palmeiras, tá? Então, acho que isso não vai interferir em nada o jogo do final de semana, tá? Então, é isso, a gente se vê no fim de semana para uma live pós Palmeiras e Vasco. Um abraço.